Sermões para a Quaresma e a Páscoa. São João Maria Vianney. Domingo da 60ª. Sobre a Palavra de Deus. Bem-aventurados os que escutam a Palavra de Deus e a põem em prática. Lucas 11:28. Lemos no Evangelho, meus irmãos, que o Salvador do mundo pregava ao povo e lhe dizia coisas tão maravilhosas e admiráveis que uma mulher, de entre a multidão, levantou sua voz clamando: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus Cristo respondeu imediatamente: Muito mais feliz é aquele que escuta a palavra de Deus e observa o que ela lhe prescreve. Talvez vos espante que Jesus Cristo nos diga que quem escuta a palavra de Deus com verdadeiro desejo de valer-se dela é mais agradável ao Senhor que quem o recebe na Sagrada Comunhão. Nota: sobre esta passagem deve-se observar, primeiro, Jesus Cristo, nos textos citados de São Lucas, se refere à Virgem Santíssima, não à alma do comungante, mas o santo pregador passa, naturalmente, da Santíssima Virgem, levando Jesus em seu seio ao cristão que o recebe na comunhão. Segundo, talvez seja atrevido dizer que quem escuta a palavra de Deus é mais agradável ao Senhor que quem o recebe na Sagrada Comunhão. Mas é correto dizer que aquele que escuta a palavra de Deus guarda-a consigo e a põe em prática é mais agradável a Deus que muitos dos que comungam. Terceiro, a palavra de Deus é preferível à Sagrada Comunhão, ou seja, é mais necessária que a Eucaristia, conforme explica o santo mais adiante. Quantos chegaram ao céu sem terem recebido o sacramento do corpo adorável e do precioso sangue de Jesus Cristo? Mas, no que diz respeito à instrução, desde o momento em que temos a idade adequada para poder recebê-la, nos é tão difícil entrar no céu sem estar devidamente instruídos por ela, quanto é o salvar-se sem estar batizado. Quarto, Bossuet, em seu sermão do segundo domingo da Quaresma, seguindo a autoridade de São Cesário, Tertuliano, Orígenes e São João Crisóstomo, estabelece a relação de íntima semelhança que existe entre a palavra de Deus e a Eucaristia, relação que exige as mesmas disposições para escutar aquela e para receber esta. Fim da nota. Continuação do sermão. Sim, não há dúvida, meus irmãos, que nunca compreendemos bem até que ponto a palavra de Deus é um dom precioso. Ah, se tivéssemos bem conscientes disso, com que respeito, com que amor deveríamos ouvi-la. Não nos enganemos, a palavra de Deus produzirá necessariamente em nós frutos bons ou frutos maus. Serão bons se estivermos munidos de boas disposições, isto é, de um verdadeiro desejo de valermos-nos dela e de fazer tudo quanto nos prescreve. Serão maus se formos ouvi-la com indiferença, até com aborrecimento, talvez com desprezo. Essa palavra sagrada nos iluminará, mostrando-nos nossos deveres, ou cegará nossas vistas e endurecerá nossos corações. E para que vós compreendais melhor, vou agora mostrar-vos. Primeiro, quão grandes são os proveitos que tiramos da palavra de Deus. Segundo, como os cristãos costumam recebê-la. Terceiro, as disposições com que devemos estar munidos para ter a felicidade de valermos-nos dela. Primeiro, para fazer-vos compreender quão grande é o valor da palavra de Deus, digo-vos que tanto a fundação quanto o progresso da religião católica são obra da palavra de Deus e da graça que sempre a acompanha. Sim, meus irmãos, podemos dizer ainda que, fora a morte de Jesus Cristo no Calvário Santo Batismo, não há outra graça das que recebemos em nossa santa religião que se possa igualar a ela, o que se compreende facilmente. Quantos chegaram ao céu sem terem recebido o sacramento da penitência? Quantos sem terem recebido o corpo adorável
e o precioso sangue de Jesus Cristo. E quantos estão no céu e não receberam o sacramento da confirmação, nem o da extrema-unção? Mas, no que diz respeito à instrução, que é a palavra de Deus, desde o momento em que temos a idade adequada para poder recebê-la, nos é tão difícil entrar no céu sem estar devidamente instruídos por ela, quanto é o salvar-se sem ser batizado. Ah, meus irmãos, no dia do juízo, veremos desgraçadamente como a maior parte dos cristãos condenados se-lo-ão porque não conheceram sua religião. Ide, perguntai a todos os cristãos répobros e inquiri-lhes por que estão no inferno. Todos dirão que sua desgraça provém de não terem desejado escutar a palavra de Deus ou de a terem desprezado. Mas vós me direis talvez, o que essa palavra sagrada realiza em nós? Aqui está. Ela é semelhante àquela coluna de fogo que guiava os judeus enquanto andavam pelo deserto, que lhes mostrava o caminho por onde deviam seguir, que parava quando convinha que o povo se detivesse e prosseguia quando era adequado que eles seguissem seu caminho, de modo que eles tinham apenas que ser fiéis em segui-la e estariam seguros de não se desviarem em sua marcha. Sim, meus irmãos, a palavra divina faz o mesmo com relação a nós. Ela é uma tocha resplandecente que brilha ante nossos olhos, que nos guia em todos os nossos pensamentos, propósitos e ações. É ela que ilumina nossa fé, que fortifica nossa esperança, que inflama nosso amor para com Deus e para com o próximo. É ela que nos faz compreender a grandeza de Deus, o fim bem-aventurado para que fomos criados, as bondades de Deus, seu amor para conosco, o valor de nossa alma, a grandiosidade da recompensa prometida. Sim, ela é que nos revela a magnitude do pecado, o ultraje que faz a Deus, os males que nos prepara para outra vida. Ela é que nos faz tremer de medo ante a visão do juízo que está reservado aos pecadores, pela imagem espantosa que nos apresenta dele. Sim, essa palavra é que, despertando nossa fé, nos leva a crer, sem exame prévio, nas verdades de nossa santa religião, nas quais tudo é mistério. Dizei-me, não é porventura, depois de ouvir uma pregação, que se sente o coração emocionado e cheio de bons propósitos? Muito digno de lástima é o que despreza a palavra divina, já que despreza e rechaça todos os meios eficazes que Deus nos oferece para salvar-nos. Dizei-me, meus irmãos, a que meio recorreram os patriarcas e os profetas, o próprio Jesus Cristo e todos os apóstolos, bem como todos os que os sucederam na obra de fundar e propagar nossa santa religião? Não foi porventura a palavra de Deus? Vede Jonas, quando o Senhor o envia a Nínive. Que vai fazer? Simplesmente anunciar ali a palavra de Deus, avisando-lhes que no prazo de 40 dias, todos os seus habitantes vão perecer. E não foi essa palavra santa que mudou os corações dos moradores daquela grande cidade e converteu os grandes pecadores em grandes penitentes? Como é que São João Batista começa a dar notícias do Messias, do Salvador do mundo? Não é anunciando aos povos a palavra de Deus? Que faz o próprio Jesus Cristo, percorrendo as cidades e os campos, rodeado constantemente de uma multidão que não o abandona nem no deserto? A que outro meio recorre para ensinar a religião que desejava fundar, senão essa palavra sagrada? Dizei-me, meus irmãos, o que induziu tantos poderosos do mundo a abandonar seus bens, suas famílias e todas as suas comodidades? Não abriram os olhos da alma, compreendendo quão efêmeras e passageiras são as coisas criadas, e se dedicaram a buscar os bens eternos, depois de terem ouvido a palavra de Deus? Um Santo Antônio, um São Francisco, um Santo Inácio, dize-me, quem pode levar os filhos a sentir um grande respeito por seu pai e sua mãe, e fazer que os vejam
como se ocupassem o lugar de Deus? Não se consegue isso pelas instruções que receberam no catecismo, da boca de seu pastor espiritual, nas quais foram levados a ver a magnitude da recompensa que está reservada a um filho bom e obediente? E quais são os filhos que desprezam seus pais? Ai, meus irmãos, muitos deles são filhos ignorantes, os quais, por sua ignorância, são conduzidos à impureza e à libertinagem, e acabam, com frequência, por causar a morte de seus pobres pais, uns pelos sofrimentos que lhes causam, outros por meios ainda piores. O que pode estimular um vizinho a mostrar uma grande e desinteressada caridade para com o outro, senão um sermão que tem ouvido e no qual lhe foi mostrado quão agradáveis a Deus são as obras de caridade? O que tem induzido tantos pecadores a sair do pecado? Não será talvez alguma explicação que tenham escutado, em que lhes foi apresentado o infeliz estado de um pecador que cai nas mãos de um Deus vingador? Se desejais uma prova disso, escutai-me um momento, e ficareis convencidos. Conta-se que um antigo oficial de cavalaria, em uma de suas viagens, acabou passando por um lugar em que o padre Bridane realizava uma missão. Desejoso de ouvir um homem de tanta fama, a quem até então não conhecia, entrou na igreja enquanto o padre estava apresentando uma imagem espantosa do estado da alma em pecado, da cegueira que significava perseverar na culpa e do fácil meio que o pecador tem para sair de sua situação com uma boa confissão geral. O militar ficou tão comovido e seus remorsos de consciência foram tão fortes, ou melhor, tornaram-se tão insuportáveis, que naquele mesmo instante firmou o propósito de arrepender-se e fazer uma confissão de toda a sua vida. Ao pé do mesmo púlpito, aguardou o missionário e suplicou-lhe que o ajudasse a fazer uma confissão geral de sua vida. O padre Bridane recebeu-o com uma grande caridade. Meu padre, disse-lhe o oficial, permanecerei aqui durante todo o tempo que quiserdes. Acabo de conceber um grande desejo de salvar minha alma. Fez sua confissão com todos os afetos de devoção e dor próprios de um pecador que se converte. Ele mesmo dizia que cada vez que se acusava de um pecado, parecia tirar um grande peso de sua consciência. Quando terminou sua confissão, afastou-se do padre chorando copiosamente. Admiradas por ver aquele militar derramando tantas lágrimas, as pessoas perguntaram-lhe qual era a causa de sua tristeza e de seu pranto. Ah, meus amigos, quão doce é derramar lágrimas de amor e reconhecimento, depois de ter vivido como eu, tanto tempo na repulsa de meu Deus. Quão cego é o homem, deixando de amar Deus, vivendo em sua inimizade, enquanto ele o ama tão docemente. Aquele oficial foi ao encontro do padre, que estava na sacristia, e ali, na presença dos demais missionários, quis comunicar a todos os sentimentos que experimentava. Senhores, escutai-me, e vós, padre Bridane, lembrai-vos disso sempre. Não creio ter experimentado em minha vida um prazer tão puro e tão doce como o que desfruto desde que tenho a felicidade de estar na graça. Não, eu não creio realmente que Luís XV, a quem servi durante 36 anos, possa ser tão feliz quanto eu. Apesar de todos os prazeres que o acompanham e de todo o esplendor do trono que o rodeia, duvido que esteja tão contente quanto eu agora, desde que lancei a desordem horrível de meus pecados em minha dor e em meu propósito de fazer penitência. Não mudaria agora a minha sorte por todos os prazeres e riquezas do mundo. Tendo dito essas palavras, atirou-se aos pés do padre Bridane e apertou-lhe a mão. Ah, meu padre, como posso dar graças a Deus, mesmo que passe toda a minha vida fazendo isso, por me ter conduzido, como pela mão, a este país? Meu padre, eu não tinha o menor propósito de fazer o que vós tivestes
a caridade de induzir-me a praticar. Não, meu Padre, jamais poderei esquecê-lo, e peço-vos, por favor, que rogueis por mim ao Senhor, para que toda a minha vida não seja mais que uma existência de lágrimas e penitência. O sacerdote e os demais foram testemunhas dessa aventura. Prorromperam em lágrimas, dizendo: ó, quantas graças reserva o Senhor para os que possuem o coração dócil à sua voz. Ó, quantas almas condenadas que, se houvessem sido instruídas, se salvariam. Essa consideração era a que movia o padre Bridaine a pedir a Deus, antes de começar seus sermões, que inflamasse seu coração de tal maneira que suas palavras fossem como fogo devorador, que abrasasse em amor os corações dos pecadores mais endurecidos e rebeldes à graça. Pois bem, meus irmãos, qual foi a causa da conversão daquele soldado? Não foi outra, senão ter escutado a palavra de Deus, que encontrou seu coração dócil à voz da graça. Quantos cristãos seriam convertidos se tivessem a felicidade de escutar a palavra de Deus com boas disposições? Quantos bons desejos ela faria nascer em seus corações, e de quantas boas obras proveitosas para o céu ela seria a causa. Antes de prosseguir, contar-vos-ei um caso que aconteceu com o mesmo padre, enquanto realizava uma missão em Aix-en-Provence, pois tem uma característica muito singular. Um dia, quando o missionário estava prestes a sentar-se à mesa com um de seus companheiros, um oficial chamou, com perceptível urgência, à casa dos missionários. Ofegante, com o rosto transtornado, ele perguntou pelo chefe da companhia. Enquanto isso, o padre Bridaine se aproximou. Padre Bridaine, o militar sussurrou em seu ouvido, com certa emoção e severidade de tom, mostrando como seu espírito estava agitado. Como o missionário já estivesse a seu lado, o oficial fechou a porta, tirou as botas, jogou longe o chapéu e tirou a espada. O sacerdote disse mais tarde a seus companheiros: garanto-vos que tudo isso me alarmava. Seu silêncio, seu olhar feroz, sua pressa e sua confusão fizeram-me questionar se não seria um homem de quem eu tivesse tirado o objeto de sua paixão e que, para vingar-se, certamente, teria vindo tirar-me a vida. Mas logo o meu engano se desfez, pois vi aquele soldado lançar-se a meus pés, o rosto colado ao chão, pronunciando com desenvoltura essas palavras: não posso mais perder tempo, meu padre, nem demorar mais. Aqui tendes a vossos pés o maior pecador que a terra foi capaz de suportar desde o início do mundo. Venho de longe para confessar-me sem demora. Caso contrário, não sei o que será de mim. O padre Bridaine disse-lhe com expressão bondosa: meu amigo, um momento e já retorno. Meu padre, respondeu o militar, chorando copiosamente, responderás por minha alma durante esse tempo? Saiba, meu padre, que fiz uma jornada de 17 léguas. Já há muito tempo eu não vivo e meu coração se parte. Não aguento mais. Minha vida e o inferno parecem a mesma coisa. Meu tormento começou quando vos ouvi pregar em tal lugar, onde pintastes o estado de minha alma tão vividamente que não pude deixar de persuadir-me de que Deus vos motivou a dar aquela instrução somente para mim. No momento, foi só por curiosidade que eu entrei no templo em que estavas pregando, e era justamente lá que Deus me esperava. Que abençoado sou, meu padre, por poder livrar-me desses remorsos de consciência que me devoram. Tomai o tempo necessário para fazer uma boa confissão. Fico aqui o tempo que quiserdes, mas é necessário que eu seja aliviado de uma vez, porque minha consciência é um carrasco atormentador que não me dá descanso, de dia ou de noite. Em suma, meu padre, quero ser convertido imediatamente. Estás me ouvindo, meu padre? Não saireis daqui até eu descarregar meu coração. Se recusardes, tenho certeza de que, de tristeza,
morrerei a vossos pés. Mas ele disse tudo isso, conta-nos o padre Bridaine, derramando abundantes lágrimas. Fiquei tão comovido por tão emocionante cena que o recebi em meus braços, abençoei-o e uni minhas lágrimas às dele. Nem pensei mais na refeição. Animei-o com todas as minhas forças a esperar firmemente na graça do bom Deus, a qual se lhe havia mostrado de uma forma tão singular, e permaneci 4 horas seguidas ouvindo sua confissão. Ele quase me banhava com suas lágrimas, o que fazia com que eu não pudesse reter as minhas. Estive com ele até a hora de ir pregar a palavra de Deus. Esse generoso oficial permaneceu algum tempo com o padre Bridaine, a fim de receber dele as advertências necessárias para ter a felicidade de perseverar. Antes de abandonar tão santa companhia, rogou ao sacerdote que lhe perdoasse o susto que lhe tinha causado. Contudo, meu padre, continuou o militar, vossos temores eram nada em comparação com os meus. Eu temia a cada dia que a morte me levasse no estado em que eu me encontrava. Parecia que a terra abrir-se-ia sob meus pés para engolir-me vivo para o fundo do inferno. É de supor, meu padre, que quando alguém é perseguido por tais inimigos e reflete seriamente sobre sua situação, seja impossível manter a calma, mesmo que seu coração seja duro como bronze. Agora, meu padre, eu gostaria de morrer. Tamanha é a alegria que tenho de estar bem com Deus. Não sabia o que fazer ao despedir-se do padre Bridaine. Beijou-lhe as mãos e o abraçou. O sacerdote, por sua vez, ao ver tal milagre da graça, não pôde conter as lágrimas. A última despedida fez chorar todos os presentes. Adeus, meu padre, disse-lhe o soldado. Depois de Deus, é a vós que devo o céu. Quando voltou a seu país, não pôde deixar de tornar públicas as bondades singulares que Deus tinha manifestado para consigo, terminou seus dias em pranto e penitências e faleceu santamente 6 meses depois de sua conversão. Pois bem, quem foi a causa da conversão desse oficial? Ai, meus irmãos, o que ouvis todos os domingos na hora do sermão foi o que ele ouviu dos lábios do padre Bridaine, o qual certamente descreveria o estado espantoso de um pecador que comparece diante do tribunal de Jesus Cristo com a consciência cheia de pecados. Meu Deus, quantas vezes vosso pároco vos apresentou aquele retrato nada lisonjeiro? Certamente mais emocionado que vós. Por que então aquilo não vos abrasou e converteu? É que talvez a palavra de Deus não tenha mais o mesmo poder. Não, meus irmãos, não é essa a verdadeira causa de haverdes permanecido no pecado. Será talvez, por ser um pecador, aquele que vos anunciou essa palavra santa? Não, não é ainda esta a verdadeira razão. Mas o que vou dizer-vos é porque vossos corações se encontram muito endurecidos e há muito tempo estáis abusando dos dons que Deus, pelo poder de sua palavra sagrada, vos envia. É que o pecado vos arrancou os olhos da alma, até o ponto de fazer-vos perder de vista os bens e os males da outra vida. Ah, meu Deus, que grande desgraça para um cristão, ser desterrado do céu por toda uma eternidade e permanecer ainda insensível ante tal perda. Oh, meu Deus, que loucura! Estando em perigo de ser lançados nas chamas do inferno, permanecer tranquilos em um estado que faz estremecer os anjos e os santos. Oh, meu Deus, a que grau de desgraça é levado aquele a quem a palavra de Deus não comove mais. E desde o momento em que a palavra de Deus não comove, pode-se dar tudo por perdido. Não resta outro recurso senão um grande milagre, o qual muito raramente acontece. Oh, meu Deus, quem jamais poderá compreender tamanha insensibilidade ante tantas desgraças? No entanto, para não me alongar mais, tal é o estado de quase todos os que me escutam. Sabeis que reina em vossos corações o pecado. Sabeis que enquanto estiverdes dominados por ele, não podereis esperar outra coisa, senão todas essas desgraças. Ó meu Deus,
Não deveria só esse pensamento fazer-nos morrer de pavor? Nosso Senhor já previa quão pouco nos valeria a palavra de vida ao propor-nos no Evangelho esta parábola. Um semeador saiu de madrugada a semear seu trigo, e ao jogar as sementes, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada pelos transeuntes e comida pelas aves do céu. Outra parte caiu sobre as pedras e secou também em pouco tempo. Outra caiu em meio às ervas daninhas, que a sufocaram. Finalmente, outra parte caiu na terra boa e deu frutos de 100 por 1. Vede, pois, meus irmãos, como Jesus Cristo nos mostra que de todas as pessoas que escutam a palavra de Deus, só se vale dela uma quarta parte, e ainda seria muito se de cada 4 pessoas houvesse uma que se beneficiasse. Quão maior não seria, então, o número de bons cristãos? Admirados os apóstolos dessa parábola, disseram-lhe: Dizei-nos o que isso significa. E Jesus Cristo, em sua costumeira bondade, respondeu-lhes: Vede, o coração do homem é semelhante a um campo, que dá seus frutos conforme este esteja bem ou mal cultivado. Essa semente é a palavra de Deus. A que cai à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra divina, mas não querem mudar de vida, nem aceitam os incômodos e os sacrifícios que Deus exige deles, e que devem fazê-los bons e agradáveis a Ele. Uns são aqueles que não querem deixar as más companhias, ou os lugares onde tantas vezes ofenderam a Deus. Outros, aqueles que se encontram escravizados pelo respeito humano, que os força a abandonar todas as boas resoluções tomadas ao escutar a palavra de Deus. Aquela outra parte que cai entre os espinhos são os que escutam com gosto a palavra de Deus, mas ela não os move a realizar boas obras. Agrada-lhes ouvi-las, mas não o colocar em prática o que ela manda. A porção que vai parar sobre as pedras simboliza os de coração duro e obstinado, que só escutam a palavra para desprezá-la ou abusar dela. Finalmente, a que cai em terra boa são os que gostam de ouvi-la e também usam todos os meios que Deus lhes inspira para aproveitar seus ensinamentos. E é somente nesses corações em que produz abundância de frutos, a saber, o distanciamento da vida mundana e o desenvolvimento das virtudes, que um cristão deve praticar para agradar a Deus e salvar a sua alma. Depois dessas palavras de Jesus Cristo, vós mesmos podeis ver, meus irmãos, quão reduzido é o número de pessoas que se beneficiam da palavra de Deus, já que de 4 partes, somente uma põe essa semente em condições de produzir fruto, o que é muito fácil de vos demonstrar, como vamos ver na prática. E se me perguntais a quem Jesus Cristo quer representar na figura desse semeador, que sai de madrugada para ir ao campo semear a semente, dir-vos-ei que o semeador é o próprio Deus, que desde o princípio do mundo começou a trabalhar por nosso bem, enviando-nos seus profetas, para que soubéssemos como deveríamos nos comportar para alcançar nossa salvação antes da vinda do Messias. E não se contentou em enviar-nos seus servidores, mas veio Ele mesmo. Ele é que nos traçou o caminho que deveríamos seguir. Ele desceu à terra para anunciar-nos a palavra sagrada. Segundo, acima de tudo, examinemos quais são os que procuram estar com boa disposição para ouvir essa palavra de vida. Ai, meus irmãos, pelas próprias palavras de Jesus Cristo, acabais de ver quão poucos são os que reúnem as disposições necessárias para aproveitá-la bem. Sabeis o que vem a ser uma pessoa que não se nutre desta palavra santa ou que abusa dela? É semelhante a um enfermo sem médico que auxilie, um viajante extraviado sem guia, um pobre sem recursos. Em outras palavras, é impossível amar Deus e agradá-lo sem alimentar-se dessa palavra divina. O que mais pode levar a unir-nos a Ele, senão o conhecê-lo? E o que pode fazer-nos conhecê-lo, com todas as suas perfeições,
sua beleza, seu amor a nós, senão a palavra de Deus, que nos revela tudo o que fez por nós e os bens que, para outra vida, nos prepara, se nos esforçarmos para agradar-lhe? O que pode levar-nos a deixar a chorar nossos pecados, senão um retrato espantoso que deles faz o Espírito Santo na Sagrada Escritura? O que pode levar-nos a sacrificar inteiramente o que mais amamos neste mundo, com o fim de obter os bens celestiais, senão os quadros vivos que nos pintam os pregadores? Se duvidais disso, meus irmãos, perguntai a Santo Agostinho, o que começou a infundir-lhe vergonha no meio de suas depravações. Não é por certo o quadro espantoso apresentado por Santo Ambrósio em um sermão no qual mostrou todos os horrores do vício da impureza, o quanto degrada o homem e o quão horrível é o ultraje que faz a Deus? O que motivou Santa Pelágia, aquela famosa cortesã, que por sua formosura e ainda mais pelas desordens de sua vida, tantas almas havia perdido? O que a levou a abraçar a mais rude penitência durante o resto de sua vida? Um dia, quando essa mulher andava, seguida por um grupo de jovens ocupados em cortejá-la, adornada com grande elegância, mas com aquela ostentação de mundanidade e aquele porte que não respiravam outra coisa que indolência e voluptuosidade, acabou passando perto da porta de uma igreja em que se encontravam vários bispos dedicados a assuntos da igreja. Os santos prelados, indignados com aquele espetáculo, desviaram seus olhares para outra parte. No momento, um deles, chamado Nono, olhou fixamente aquela figurona e exclamou: "Ah, essa mulher que põe tanto esforço em agradar aos homens, será uma acusação contra nós, que tão pouco nos dedicamos a agradar a Deus." E o santo prelado, tomando seu diácono pela mão, conduziu-o à sua cela. Chegados a ela, prostrou-se com o rosto em terra e, batendo no peito e chorando amargamente, disse: "Ó meu Mestre Jesus Cristo, tende piedade de mim. É possível que durante minha vida eu não tenha me dedicado tanto em adornar minha alma tão preciosa e que tanto vos custou como essa cortesã se dedicou em um só dia para embelezar seu corpo e agradar ao mundo." No dia seguinte, o santo bispo subiu ao púlpito e pintou de maneira que infundiu horror os males que aquela cortesã causava a muitas almas que sua má vida arrastava para o inferno, e acompanhava seu sermão com lágrimas abundantes. A própria Pelágia estava na igreja ouvindo o sermão do santo bispo. Ficou tão comovida, ou melhor, tão atemorizada, que resolveu converter-se imediatamente. Sem vacilar, foi ao encontro do santo prelado e, lançando-se a seus pés na presença de toda a assembleia, pediu-lhe com tantas lágrimas e insistência o batismo, que o bispo, encontrando-a tão arrependida, não apenas lhe administrou o batismo, mas também a confirmação e a comunhão. Depois, Pelágia distribuiu todos os seus bens entre os pobres, deu liberdade a todos os seus escravos, cingiu-se com um áspero cilício, abandonou secretamente a cidade de Antioquia e foi retirar-se em uma gruta que há no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Mais tarde, o diácono do santo bispo teve desejo de ir peregrinar em Jerusalém. Antes de partir, seu prelado encomendou-lhe que investigasse se de 4 anos até aqueles dias havia uma jovem escondida em uma gruta daquelas redondezas. Com efeito, o diácono, ao chegar a Jerusalém, perguntou se alguém sabia se em uma gruta naqueles arredores havia alguma jovem reclusa desde há uns 4 anos. De fato, o diácono pôde encontrá-la na citada montanha, morando em uma cela que só tinha por abertura uma pequena janela, quase sempre fechada. A rigorosíssima penitência que Pelágia fazia tinha transformado de tal modo que à primeira vista o diácono não conseguia reconhecê-la.
Disse-lhe que vinha visitá-la da parte do bispo Nono. Em resposta, ela disse ao diácono, derramando lágrimas, que o bispo Nono era um santo e que ela se confiava muito às suas orações. E como se fosse indigna de ver a luz do dia, depois de ter ofendido Deus tão gravemente e perdido tantas almas, fechou a janelinha. Os eremitas disseram ao diácono que aquela mulher castigava seu corpo com tais tormentos que davam pavor aos eremitas mais austeros. O diácono, antes de partir, quis ter a satisfação de vê-la outra vez, mas encontrando-a morta. Pois bem, meus irmãos, quem tirou aquela pobre desgraçada da lama de suas infâmias para torná-la uma tão grande penitente? Uma única instrução produziu nela essa mudança. Mas eu ainda pergunto, de onde veio isso? É que a palavra de Deus encontrou seu coração bem disposto para receber a boa semente. É que a palavra caiu em terra boa. Sabeis, meus irmãos, o que somos? Vede, somos semelhantes a esses grandes do mundo, que desfrutam em abundância de tudo o que seu coração possa desejar, que aperfeiçoam seus conhecimentos, a fim de criar novas invenções, para dotar de novos sabores as comidas que lhes servem. E, no entanto, nada lhes satisfaz. Se uma pessoa que passa fome presenciasse isso, não diria, porventura, e talvez chorando: ah, se eu tivesse o que esses tanto desprezam, quão feliz seria! Ai, meus irmãos, nós podemos dizer o mesmo. Se os pobres idólatras e pagãos recebessem a metade ou a quarta parte desta palavra, que nós recebemos com tanta frequência e da qual fazemos tão pouco caso, ou antes desprezamo-la, ouvimo-la com displicência e aborrecimento, quantas lágrimas derramariam, quantas mortificações, quantas virtudes e boas obras praticariam. Sim, essa palavra sagrada fica totalmente perdida para aqueles pecadores que se entregam à devassidão, que carecem de toda a regra de vida, cujo espírito e coração se assemelham a um caminho real por onde passa todo mundo, e não sabem nem mesmo em que consiste rejeitar o mau pensamento. Em um dia, ocupam-se de um bom pensamento ou de um bom desejo, no outro, de um mau pensamento ou um mau desejo. Há um momento, vós os ouvíeis cantando os louvores do Senhor no templo. Mais tarde, vós os escutareis cantarem as mais infames canções nos bares. Aqui vós os vereis falar bem de seus vizinhos. Adiante, vós os encontrareis entre os que lhes destroem a reputação. Hoje serão pródigos em bons conselhos. Amanhã induzirão os outros a vingarem-se. Além do mais, se escutam a palavra de Deus, é somente por costume, e talvez com má intenção, para criticar as condições e disposições do pregador. Mas escutam-na como se escuta um conto ou uma coisa muito indiferente. O que poderá fazer a palavra de Deus em corações tão mal dispostos, senão endurecê-los mais e mais? Meu Deus, quantas almas precipita no inferno vossa palavra santa, quando só nos foi enviada para salvar-nos? Já vos disse no princípio que a palavra de Deus sempre dá seu fruto, bom ou mau, conforme nossas disposições. Vede, meus irmãos, o estado de quem não deseja combater suas inclinações, nem se preocupar em frear as paixões que o dominam. À medida que a palavra divina vai caindo, chega o orgulho e pisa com seus pés. Passa o desejo de vingança e a esmaga. Os maus pensamentos e desejos acabam de lançá-la no atoleiro. Depois disso, o demônio, que já reina nesse pobre coração, à primeira ocasião arrebata o resto da impressão que é a palavra de Deus por ter causado em nós. Percebei, meus irmãos, o que em primeiro lugar nos diz o Evangelho. Não sei se vós compreendestes bem, mas, quanto a mim, sinto-me tremer quando ouço Santo Agostinho afirmar que somos tão culpáveis escutando a palavra de Deus, sem um verdadeiro desejo de nos beneficiarmos dela,
quantos judeus, quanto açoitaram Jesus Cristo e o arrasaram debaixo de seus pés. Jamais pensaríeis que, por não querer tirar proveito desta palavra sagrada, estaríamos cometendo uma espécie de sacrilégio. Contudo, meus irmãos, essas não são certamente vossas disposições, pelo menos as de muito de vós. Ao ouvirmos um sermão, continuamos a formar sãs resoluções de mudar nossas vidas e dizemos a nós mesmos: devemos comportar-nos melhor de agora em diante. Isso é algo muito louvável, mas ocorre que no momento em que Deus nos envia alguma prova, rapidamente esquecemos nossas resoluções e continuamos o mesmo tipo de vida. Propusemo-nos ser menos apegados aos bens deste mundo, mas ao menor prejuízo recebido, imediatamente procuramos compensar-nos. Falamos mal das pessoas que nos ofenderam, a quem continuamos a odiar. Vê-las nos entristece e resistimos a prestar-lhe qualquer serviço. Pensamos que agora, por termos ouvido em uma pregação quão bela é a virtude da humildade e quão agradável ela nos torna aos olhos de Deus, já estamos determinados a praticar essa virtude perfeitamente. Mas na primeira vez em que alguém nos despreza, ficamos com raiva, falamos mal de nossos opositores, e se alguma vez lhe fizermos algum favor, jogamos na cara deles. Bem vedes o que fazemos. Muitíssimas vezes decidimos agir bem, mas assim que surgiu a oportunidade, já não pensamos mais nisso e continuamos nosso caminho habitual. Assim transcorrem nossas pobres vidas, em um fluxo de propósitos e contínuas quedas, de modo que sempre nos encontramos sendo os mesmos. Essa semente está, portanto, perdida para um grande número de cristãos e só pode servir para a sua condenação. Mas talvez vós me direis que em outros tempos a palavra de Deus era mais poderosa ou que seus anunciadores eram mais eloquentes. Não, meus irmãos, a palavra de Deus tem tanto poder agora como em outros tempos. Em seus anunciadores eram tão simples quanto os de hoje. Escutai São Pedro em sua pregação. Vede o Messias que vós fizestes sofrer, a quem vós matastes, ressuscitou para a felicidade de todos os que creram que a salvação vem dele. Assim que ele disse isso, todos os presentes desataram a chorar e com grande clamor diziam: Ah, grande apóstolo, o que devemos fazer para obter o perdão? São Pedro respondeu-lhes: Meus filhos, se quiserdes que vossos pecados sejam perdoados, fazei penitência, confessai vossas faltas, não queirais mais pecar, nem pequeis, e o mesmo Jesus que vós crucificastes e que ressuscitou, vos perdoará. Em uma só pregação, 3.000 se entregaram a Deus, deixando seu estado de pecadores para sempre. Em outra, 5.000 renunciaram à idolatria para abraçar uma religião que exige sacrifício contínuo e seguiram bravamente o caminho de Jesus Cristo lhes havia traçado. De que segredo se valeram, meus irmãos, os apóstolos para mudar assim a face da terra? Ei-los aqui. Quereis, disseram os apóstolos, agradar a Deus e salvar vossa alma? Pois o que se entrega ao vício da impureza, renuncia a tais prazeres e viva de maneira casta e agradável a Deus. O que se apossou dos bens do próximo, que os devolva. O que desejou mal a seu irmão, que se reconcilie com ele. Ouvi Santo Tomás. Da parte do mesmo Jesus Cristo, advirto-vos que os homens, depois da morte, deverão submeter-se a um julgamento do bem ou do mal que fizeram, e os pecadores passarão sua eternidade no fogo do inferno, para sofrer ali sem esperança. Mas o que observou com fidelidade a lei do Senhor, terá uma sorte absolutamente distinta. Quando deixar este mundo, entrará no céu, para desfrutar de todos os tipos de delícias e bênçãos. Escutai São João, o discípulo preferido. Meus filhos, amai-vos uns aos outros, como Jesus Cristo vos amou. Sede caridosos para com os outros, como Jesus Cristo foi para conosco. Ele que sofreu e morreu por nosso bem.
Suportai-vos mutuamente os incômodos, perdoai-vos vossas fraquezas, como ele vos perdoa a todos. Dizei-me, podemos encontrar algo mais simples e fácil? Pois bem, as mesmas verdades não vos estão sendo anunciadas hoje? Não vos disseram, como dizia São Pedro, que Jesus Cristo morreu por vós, que em todos os momentos está disposto a perdoar-vos, se vos arrependerdes e deixardes vosso pecado? E, no entanto, foram essas palavras que fizeram com que tantas lágrimas se derramassem e converteram tantos pagãos e pecadores. Não vos disseram também, como dizia São João Batista, que se vos apossastes dos bens alheios, deveis devolvê-los a seus donos, sem cuja exigência jamais entrareis no reino dos céus? Além disso, não vos foi dito que, se vos entregais ao vício da impureza, vos é necessário abandoná-lo e levar uma vida pura? Não vos foi dito ainda que, se morrerdes em pecado, ireis irremediavelmente para o inferno? Por que então essas palavras não produzem os mesmos efeitos, isto é, porque não nos convertemos quando ouvimos a palavra divina? Sim, meus irmãos, confessemo-lo entre gemidos. Isso não vem de a palavra sagrada ter menos poder do que em outros tempos, mas do fato de que esta semente divina cai em corações endurecidos e impenitentes. E assim que cai ali, o demônio a sufoca. Como essa palavra divina fala apenas de sacrifícios, mortificações e desligamento do mundo e de nós mesmos, e como de nossa parte resistimos a praticar tudo isso, permanecemos no pecado, nele perseveramos e nele morremos. Haveis de concordar comigo. É preciso ser muito duro de coração para viver em pecado, sabendo muito bem que, se morrermos em tal estado, não teremos nada além do inferno por herança. Somos avisados constantemente, e apesar disso, continuamos pecadores, aguardamos a morte com tranquilidade, embora saibamos com certeza que nosso destino não pode ser outro que o de um réprobo. Ó meu Deus, quão triste é a situação de um pecador sem fé. Terceiro, mas vós me perguntareis, o que devemos tirar da palavra de Deus para nosso benefício, de modo que nos ajude a nos converter? Vede, meus irmãos, o que se deve fazer. Basta observar a conduta daquela multidão que ia escutar Jesus Cristo. Aquela gente aparecia de longe, com o desejo sincero de colocar em prática tudo o que Jesus Cristo lhes mandasse. Essas pessoas abandonavam todas as coisas temporais e já não pensavam nas necessidades do corpo, muito persuadidas de que aquele que ia alimentar sua alma não abandonaria também seu corpo. Eram muito mais impacientes pelos bens do céu que pelos da terra. Esqueceram-se de tudo para pensar apenas em praticar o que Jesus Cristo lhes disse. Observai-os escutando Jesus Cristo ou os apóstolos. Seus olhos e seus corações estão como que absorvidos pela palavra do Mestre. As mulheres não pensam em suas ocupações domésticas. O comerciante perde de vista seus negócios. O fazendeiro esquece suas terras. As jovens põem sob os pés seus elegantes ornamentos. Todos eles ouvem com grande avidez e fazem o possível para gravar essas palavras em seus corações. Os homens mais sensuais abominam seus infames prazeres para não pensar mais que em mortificar seu corpo. A santa palavra de Deus é sua única ocupação. Nela pensam, sobre ela meditam, têm prazer em falar e ouvir falar dela. Pois bem, meus irmãos, vede se nas ocasiões em que ouvis a palavra de Deus, estais com as mesmas disposições com que aquelas pessoas a receberam. Vindes ouvir essa palavra sagrada com diligência, com alegria, com o verdadeiro desejo de tirar proveito dela? Enquanto estais aqui, vós esqueceis todos os vossos negócios temporais para pensar somente nas necessidades de vossas almas? Antes de ouvir essa palavra santa, vós pedis a Deus a graça de entendê-la bem e de gravá-la indelevelmente em vossos corações?
Tendes visto esse momento como o mais feliz de vossas vidas, já que o mesmo Jesus Cristo nos diz que sua palavra é preferível à Sagrada Comunhão? Tendes estado sempre dispostos a praticar tudo o que ela vos ordene? Vós a tendes ouvido com atenção, com respeito, não como a palavra de um homem, mas como a palavra do próprio Deus? Após a pregação, tendes agradecido a Deus a graça que vos fez de instruir-vos Ele mesmo pela boca de seus ministros? Ai, meu Deus, sendo tão poucos os que se apresentam com tais disposições, não estranhemos, meus irmãos, de que essa palavra produza tão escasso fruto. Quantos estão aqui com desgosto e aborrecimento? Quantos dormem, quantos bocejam, quantos irão folhear um livro, irão conversar? E ainda veremos outros que levam sua impiedade ainda mais longe, os quais, por uma espécie de desprezo, saem desdenhando a palavra sagrada e o que a prega. Quantos outros que julgam que o tempo lhes pareceu passar muito devagar e decidem não voltar, e por fim outros que, ao voltarem às suas casas, em vez de conversar sobre o que ouviram e meditá-lo bem, esquecem-no por completo e trazem-no à tona apenas para reclamar da duração excessiva ou para criticar quem teve a caridade de pregar para eles. Onde estão os que, ao chegar às suas casas, compartilham o que ouviram com os que não puderam assistir? Onde estão os pais e as mães que se preocupam em perguntar aos filhos quais aspectos do sermão eles guardaram e explicam-lhes o que eles não entenderam? Mas, ai, meus irmãos, a palavra de Deus é tão pouca valorizada que quase ninguém se acusa de tê-la ouvido sem atenção. De quantos pecados os cristãos jamais se acusam? Quantos cristãos condenados, meu Deus? Quem dirá a si mesmo: quão belas, quão verdadeiras são essas palavras? Bem vejo como, tantos anos depois de tê-las ouvido, tendo-me sido mostrado nelas o estado de minha alma, fazendo-me quase tocar com o dedo, que se a morte me surpreendesse, eu estaria irremediavelmente perdido. No entanto, permaneço continuamente em pecado. Ó meu Deus, quantas graças desprezadas, de quantos meios de salvação eu abusei até hoje. Mas isso acabou. Vou mudar imediatamente de conduta. Pedirei a Deus a graça de nunca mais ouvir esta palavra sagrada, sem estar bem disposto para recebê-la. Não, nunca mais pensarei, como fiz até hoje, que aquilo que se prega é para essa ou aquela pessoa. Não, direi e pensarei que se prega para mim, e ao mesmo tempo procurarei fazer todo o possível para beneficiar-me de tão salutares avisos. Que tiraremos de tudo o que foi dito, meus irmãos? O seguinte: a palavra divina é um dos maiores dons que Deus nos pôde conceder, já que, sem a instrução adequada, é impossível salvar-nos. E que se, nos tempos infelizes em que vivemos, vemos tantos ímpios, é porque são tantos os que ignoram a religião, visto ser impossível que uma pessoa conheça bem e não a ame, nem pratique o que ela nos manda. Quando encontrardes algum ímpio que despreze a religião, podeis muito bem afirmar: aí está um ignorante, que despreza o que não conhece. Já que tantos pecadores foram convertidos por essa divina palavra. Procuremos, meus irmãos, ouvi-la sempre com muito maior prazer, pois a ela está ligada a salvação de nossas almas, e por meio delas conhecemos o quão feliz é nosso destino. Quão bom é Deus e quão grande será a recompensa que nos promete, porque durará uma eternidade. Essa é a felicidade que vos desejo.